vocês, sou Moni Spinacé e agora inicia mais um programa do canal Agora que São Elas. Eu acho que vocês têm percebido pelas mídias, pelas redes sociais, pelos próprios comentários, o quanto que o Brasil tem passado por várias mobilizações devido aos ataques que esse governo fascista do Bolsonaro tem feito às mais diversas áreas sociais. Exemplo disso foi o dia 15 de maio, que todos foram às ruas para defender a educação e contra os cortes que o governo estava propondo. Agora, ontem, no dia 30 de maio, muitas mobilizações aconteceram contra a reforma da Previdência e também com uma forma de fortalecer a nossa greve geral, que será no dia 14 de junho. Isso tudo porque estamos lutando para barrar a reforma da Previdência que esse governo está querendo aprovar. Uma reforma que só beneficia os ricos, os banqueiros, os grandes empresários e só retrocede em relação aos direitos dos trabalhadores e de nós trabalhadores. Então, por isso, a gente vai ter alguns programas que o tema vai ser a reforma da Previdência. Então se liga, é um tema muito importante e acompanha aí o nosso programa. Hoje no nosso programa a gente vai conversar um pouco com a Ana Werner, que é doutora em educação, professora da Universidade Federal de Alagoas e vice-presidente da ADUFAL, que é o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigada por eu agradeço essa disponibilidade, que eu sei que vida de militância e professora não é uma vida tão tranquila, né, com muitas coisas. Eu queria começar a nossa conversa perguntando primeiro o que é ser mulher no ensino superior, na pesquisa, porque a gente sabe que essa conquista desse espaço para as mulheres é recente, né, acho que mais ou menos década de 50, então é um avanço bem recente. Então como é que é viver esse espaço, que eu acredito que ainda hoje tem uma hegemonia muito grande masculina, mas que isso tem sido mudado aos poucos. Daí, queria que você falasse um pouco quais são as potencialidades, as limitações que você vivencia na sua profissão. Obrigada. É uma oportunidade da gente pensar, né, sobre esse cotidiano nosso na universidade e, de fato, como você falou, é uma conquista recente e, no geral, a gente ainda tem que, todo dia, provar nossa competência, né, num universo que é muito mais masculino. E às vezes essa relação sexista ela não se mostra de maneira tão óbvia assim, né? Enfim, tem sutilezas e a gente está atenta a isso e conseguir afirmar a nossa presença nesses espaços exige muita dedicação nossa e resistência. Então, apesar de ser da área de humanas, que é uma área que, em geral, acolhe mais as mulheres, né, as áreas mais duras das ciências exatas, ainda são áreas que têm bem menos companheiras, né, presentes, e isso é fruto também dessa história nossa. A gente vem ocupando esse espaço e, no dia a dia, enfrentando essas situações de demonstração de força, de competência, que se faz no dia a dia, fazendo extensão, fazendo pesquisa nas salas de aula, dialogando com os nossos estudantes, inclusive ajudando e sendo referência para as meninas, né, que chegam na universidade, de que elas também podem chegar lá, de que esse é um sonho possível e que a gente merece estar ali, né? Sim. E assim, a gente falando da educação, né, que é um fator tão importante, eu acho, para uma sociedade, a gente tem vivenciado, infelizmente, muitos ataques à educação pelo governo que está hoje vigente no nosso país, né? E aí você, enquanto professora, né, da área de educação, você como sindicalista da ADUFAL, qual é a sua avaliação desses ataques, que a educação está vivenciando agora, nesse período? São ataques muito graves, na verdade eles não começam agora, né, de maneira mais sistemática. Desde o golpe de 2016 a gente vem enfrentando com os cortes, com o desinvestimento nas universidades, nos institutos federais, na educação como um todo. Mas agora isso se agrava e se agrava especialmente porque esse tem sido, eu tenho chamado de desgoverno, né, do Bolsonaro e a trupe dele, um desgoverno que faz o elogio à ignorância, né, que não utiliza a ciência, o conhecimento científico como referência
para pensar o real, para problematizar o real. E isso é muito grave, isso desmerece, desvaloriza o trabalho que as universidades vêm fazendo, o conhecimento que a gente produz e que é tão valoroso para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, na área de saúde, de educação, de engenharia, todas as áreas de conhecimento e prática, né, humanos, e isso é muito grave. A gente tem sofrido, mais recentemente, com 30%, cerca de 30% de corte, né, no orçamento das universidades. Isso significa um desinvestimento nas nossas atividades de ensino, de extensão, de pesquisa. Isso agrava o funcionamento diário da universidade, então os laboratórios, o restaurante universitário, o hospital universitário, todo o nosso trabalho no cotidiano, né, na universidade. E a gente tem feito a defesa de que o direito ao ensino superior, à universidade, ao que a universidade pode oferecer, é um direito da população. A universidade tem que ser entendida como um patrimônio do povo. Então, portanto, é preciso que todos nós lutemos para defender isso que foi conquistado com muito esforço do trabalhador, da trabalhadora, e obviamente a gente viveu nos últimos anos uma expansão das universidades e dos institutos federais, e isso foi muito importante, porque você permitiu a entrada de parte da população que não tinha acesso nenhum ao ensino, né, superior, técnico, tecnológico, e isso é muito importante. É para isso que as universidades devem trabalhar. Então, nesse sentido, para nós é um retrocesso muito grande isso que está posto, e por isso que a gente tem ido às ruas, né? Sim. Fomos no dia 15 de maio e voltaremos agora com o protagonismo maior dos estudantes no dia 30 e no dia 14 a greve geral. Eu sempre brinco assim, né? Esse governo, né, foi logo mexer com a educação. A educação que tem tantas mulheres, né, que são pessoas que sabem da importância da educação, então mexeu, as pessoas vão à rua para proteger isso, né, que é tão importante para a formação. Mas a gente tem vivenciado um momento que não é só a educação que está sendo atacada, né? Agora, eu acho que também nesse processo a gente vem falando, debatendo ideias contrárias sobre essa questão da reforma da Previdência, também está muito em pauta hoje em dia, né? E eu queria que você falasse um pouco como é que você observa essa reforma da Previdência, de como é que isso vai estar influenciando nos trabalhadores e também especificamente em nós mulheres, né? Nesse processo que a gente sabe as limitações que nessa sociedade as mulheres vivenciam, né? Isso, então, não é desconhecido de nenhuma de nós que a gente passa para se manter no mundo do trabalho, a gente faz um esforço sobre-humano no sentido de que a gente muitas vezes é mãe, a gente é a responsável, né, plenamente pela nossa casa, e muitas mulheres levam isso sozinhas, sem companheiros ou companheiras, mas vivem isso sozinhas, e esse segundo turno, essa jornada dupla de trabalho, ela torna a nossa permanência no trabalho muito mais difícil, né? Então é um desafio muito maior. E o que a gente vem vendo desde a reforma trabalhista é uma perda muito significativa para a classe trabalhadora no que diz respeito às condições de trabalho, né? E as garantias de direitos que a gente tinha entendido que eram direitos garantidos e que estão sendo retirados de nós. A reforma da Previdência agrava esse quadro muito mais, e de forma mais grave para as mulheres, para as professoras, né? Se não ainda para nós no ensino superior, mas para as professoras da educação básica, com certeza, e isso precisa nos chamar a atenção, porque nós vamos ser as maiores atingidas, né? Com essa reforma da Previdência. Então, a própria tentativa de invisibilizar essas desigualdades que existem entre homens e mulheres e equiparar os anos de trabalho ou tirar essa diferença que nós tínhamos para mais nas condições de aposentadoria, digamos assim, né, de seguridade social, isso é um crime e a gente não pode permitir. Então eu penso que a reforma da Previdência está na pauta, o nosso sindicato nacional, o ANDES, tem agregado à luta em defesa da educação essa pauta de luta contra a reforma da Previdência, e eu acho que a gente precisa entender que esse é o momento de dizer que esse modelo de sociedade não é o que a gente acredita e que a gente defende, e que é isso, a gente precisa batalhar para que a população tenha direito à educação e que tenha direito a se aposentar de forma justa e digna, né, depois de tantos anos de trabalho, e é isso.
E eu sempre gosto de reforçar, né, que essa luta da reforma da Previdência tem que ser uma luta feminista. Isso, sim. Nós mulheres temos que estar na rua, um exemplo de mulher guerreira, né, que está aqui na liderança do sindicato, também na educação a gente tem que se fazer presente, né, muito massivamente nesse dia 14 de junho, por exemplo, Isso, né? Isso. Afinal de contas, somos em número a maior quantidade de trabalhadoras, né? Estamos em maior quantidade no mercado de trabalho de maneira geral e sobre nós recai uma série de especificidades e características que precisam nos garantir proteção especial, digamos assim, né? Veja, por exemplo, a perda que a gente tem com relação à garantia de saúde no trabalho, né? Que essa reforma da Previdência também ameaça, né? A questão da segurança no trabalho e da saúde, do ambiente de trabalho para a mulher grávida, para a gestante, né? Então, algumas garantias que a gente tinha que agora elas estão extremamente ameaçadas. Então, como maioria da classe trabalhadora, a gente tem o dever de se fazer presente na luta e no dia 14 de junho, a greve geral. Com certeza. Então, Ana Maria, muito obrigada. Eu que agradeço. Contribuiu muito para o programa e Obrigada. Vamos nos encontrar aí nas ruas, nas universidades e na educação como um todo. Isso, obrigada. Muito obrigada. E aí, mulheres? Gostaram da nossa conversa com uma professora universitária? A gente pode conhecer um pouco o que é viver, o que é ser mulher como pesquisadora e professora universitária e principalmente uma professora que está aí nas lutas defendendo a educação. Então que sigamos o exemplo e nos instiguemos, vamos nos levantar para fortalecer essa nossa greve geral contra a reforma da Previdência. Então aproveita para dar o like, para curtir, para compartilhar e comentar muito sobre a reforma da Previdência, sobre ir contra essa reforma. Então se inscreve no canal, aciona o sininho que agora o nosso programa vai estar defendendo as mulheres e contra a reforma da Previdência.